Graça e paz, mais um domingo vamos aprender um pouquinho na nossa escola dominical sobre as cartas pastorais da Igreja Metodista, tá? A chuvinha descendo, gostoso, e a gente podendo falar de Jesus e ensinar o que a gente tem aprendido dele. Vamos falar hoje sobre as cartas pastorais a respeito do ecumenismo, tá? E o tema é para que todos sejam um, é a unidade cristã. É um compromisso que a gente tem de espalhar a santidade bíblica por toda a terra. É um compromisso nosso para que o mundo creia que nós fomos chamados pelo Senhor para fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Vamos pensar ecumenismo não numa forma simples de conversar com cultos diferentes, com credos diferentes. Vamos pensar que o ecumenismo, ele é muito mais do que isso. E aí a gente percebe que ser ecumênico não significa que nós somos românticos, que a gente aceita qualquer coisa, que a gente, tudo bem fazer qualquer coisa. Nós não podemos ser levianos nessa questão. Nossa fé é a nossa regra de vida, né? E muito menos a gente pode pensar em agir com irresponsabilidade. Muito bem. Ecumenismo é o princípio de unidade cristã. E ele aconteceu justamente em torno dos elementos comuns. Os bispos nos falam isso. Essa carta foi escrita em agosto de 2009. Porque Jesus quer que nós sejamos um, né? Então, atitudes de diálogo, de respeito, de convivência, colaboração nos atos de piedade, estudo bíblico, jejum, oração, reflexão, visitação, são formas que nos unem enquanto cristãos, tá? João 17, versículo 21 já nos fala, né? Para que todos sejam um, no sentido da comunhão dos cristãos, para dar sentido à participação da missão de Deus, evangelismo, testemunho da presença de Cristo, como razão de ser da igreja. Se a gente lê Efésios, capítulo 4, de 3 a 6, nós também somos chamados a ser um. Uma só fé, um só batismo, um só espírito. Em grego, esta palavra ecumenismo vem do termo oikumene, que quer dizer casa comum. Foi criada pelos gregos bem antes de Jesus para expressar tanto como era grande o domínio romano, o domínio grego, né? O tamanho da Grécia, a geografia da Grécia mesmo. Então, em qualquer lugar que você, sendo grego, estivesse, você seria grego, por isso você seria a ecumene, né? Você seria um cidadão grego, né? Um jeito de organizar-se para viver nessa terra. E aí a gente tem vários versículos que podem depois nos mostrar sobre isso. Na tradução para o latim, ganha significado religioso, porque ele fala de uma busca de unidade e a unidade cristã. Então, esta casa comum é a casa do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus habita, onde nós fazemos coisas espirituais porque nós somos espirituais. Guerras religiosas aconteceram entre católicos e evangélicos, entre evangélicos e evangélicos, que causaram muito escândalo. Lá no século XVIII a gente teve muito disso. E o desejo era de paz na terra habitada, para justamente mostrar que a casa comum era para todos, falando em Jesus. Então essa ecumene, essa casa comum entre os cristãos, era um ideal de unidade. E a Igreja Metodista, ela acredita nisso. Ela acredita na unificação eclesial. Por quê? Nós somos muitos, né? Nós somos diversos aí no mundo, mas a gente não pode esquecer que o nosso caminhar ecumênico, ele deveria nos levar a prosseguir para a caminhada, para reconhecer o pecado, para desenvolver a manifestação da graça de Deus, a unidade que há em Jesus. E aí a gente vai ver que a partir do século XVIII e XIX, a gente vai ver Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, igrejas se unindo, igrejas cristãs se unindo para ajudar pessoas, para levar educação para as pessoas,
para ajudar a construir as cidades que estavam destruídas e assim por diante, tá? Era uma necessidade que a igreja tinha de manter a unidade. Então, as igrejas evangélicas na Europa, nos Estados Unidos, elas vão crescendo e vão se juntando. E aí vai para a Ásia, vai para a África e o mundo inteiro começa a conhecer o evangelho por causa dessa ecumene, essa casa comum que vai juntar missionários para levar a palavra de Deus, principalmente na África, né, onde a gente vai ter muita carência nesse sentido, né? E os bispos nos falam que muitos missionários viviam numa mesma cidade, estavam juntos no mesmo lugar. E aí o pessoal falava, mas a quem a gente deve seguir? Quem a gente adere? Essa igreja ou essa igreja, né? E aí assim, não é o mesmo Deus? Por que vocês estão separados? É uma pergunta que a gente pode fazer hoje para tantas igrejas que a gente tem aí na face da terra e na nossa cidade mesmo, no nosso bairro, quantas igrejas a gente tem. Seria um escândalo, estava se tornando um escândalo e um obstáculo para que a igreja pudesse crescer. Mas inspirados pelo Espírito Santo, eles desafiaram sim as igrejas na época e eles se colocaram no papel de cumprir a missão do evangelho, de espalhar esse evangelho, com diálogo, cooperação e sem competição, que era o mais importante. E aí traduziram bíblias, fizeram conferências missionárias, ajudas solidárias, como eu já falei. E aí a gente vai perceber que a unidade cristã está no coração de Deus, né? Como a gente leu em João. A gente vê que o batismo é para todos, né? Quer gregos, quer judeus, né? E aí a gente vai ver que as várias igrejas se unem para falar de Jesus. Muito bem. Quando a gente vê a história do metodismo, a própria história do metodismo, quando John Wesley queria reformar e fez o avivamento na Inglaterra, a ideia dele era reformar a nação, não era criar uma igreja, mas acabou acontecendo, né? Principalmente nas viagens que foi lá para os Estados Unidos, principalmente, e acabou acontecendo o movimento metodista aí, né? E a gente é por essa ecumene, os bispos nos chamam para esse tipo de ecumenismo, irmãos cristãos que têm a mesma fé, que têm a mesma raiz, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, certo? Muito bem. Quando a gente tem lá em 1999 o ecumenismo, que a igreja metodista participava, das igrejas cristãs que se uniram e tudo mais, a gente percebe que nós fazemos parte de um movimento em que a igreja católica também está incluída. E por causa disso, tivemos muitos problemas, muitas desavenças, muitas crises. Por quê? Por conta da doutrina católica, que difere algumas coisas da doutrina cristã de verdade. Os santos, a adoração a Maria e assim por diante. Então, um pastor é convidado para ir um evento ecumênico e aí o pastor está lá fazendo a oração, querendo participar com os irmãos e de repente o padre faz questão de falar da santa e dos santos. E aí a gente começa a discutir, e a Igreja Metodista começou a discutir isso. Por isso que no concílio, no 18º Concílio Geral, em 2006, foi aprovada então a nossa saída desse Conselho Internacional de Igrejas, né? A gente mantém diálogo com todo mundo, a gente não é fechado a conversar com ninguém, mas a gente se retirando desses organismos, a gente percebe que a nossa intenção é o Evangelho de Cristo. O metodismo, ele quer espalhar a santidade bíblica na terra. Então nós vamos ter ações com irmãos cristãos que têm o mesmo pensamento em Jesus Cristo. Amém? E não mais com os irmãos católicos, que tem essa questão toda aí da diferenciação doutrinária, infelizmente. Somos todos filhos, vamos dizer assim, somos todos chamados para ser filhos do mesmo Deus. Só que a gente tem que tomar atitudes e a gente tem que firmar a nossa fé. Por isso, para não haver confusão, para não haver seitas e para não haver dentro da igreja quebras, nós saímos da igreja. Isso causou também muito estranhamento, muita gente ficou chateada com isso, mas se a gente for pensar bem,
a gente está querendo, de certa forma, os bispos nos pedem para que a gente seja seguro da nossa fé, a gente afirme a nossa fé em quem a gente crê, né? Não nos proíbe do diálogo, de ajuda, por exemplo, principalmente aos irmãos, por exemplo, católicos, que ajudam os pobres, que ajudam nas cestas básicas, nada disso nos é proibido, mas a gente tenha certo cuidado, zelo com aquilo que nós cremos na nossa afirmação de fé, para que não haja confusão espiritual na vida dos irmãos, principalmente dos nossos membros da igreja, tá? Então a gente percebe que não seria, vamos dizer assim, negativo ter várias igrejas no mundo. Os bispos falam isso. Não é ruim ter várias igrejas no mundo. O ruim é a separação que tem entre elas. E isso daí podendo gerar conflitos, e é isso que a gente busca quando a gente se une, quando a gente entra no movimento, quando a gente entra numa conferência, para justamente buscar o crescimento espiritual na fé que há em Cristo Jesus, para que a gente possa, de verdade, discernir as coisas, para que não haja confusões em nome de Jesus. Por isso, a nossa fé é em Jesus e nós temos sim movimentos de ajuda e autoajuda com os nossos irmãos cristãos. Infelizmente, a gente não tem como todos os outros. Nós podemos conversar, dialogar, mas manter a nossa fé em Cristo Jesus, que é o mais importante. Esse documento foi feito então pelos bispos após essa reunião de concílio, que foi em 2006, e foi assinado em agosto de 2009, para que todos sejam um, para que de verdade haja uma unidade cristã com os nossos irmãos cristãos, que acreditam em Jesus Cristo e têm em Jesus Cristo a sua fé firmada para a honra e glória do nome dele, e que a gente consiga evangelizar, espalhar a santidade, mostrar para o mundo que é bom pertencer a Jesus, fazendo o que a Bíblia manda que façamos, fazendo aquilo que está no coração do Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Estamos de férias, mas as aulas na escola dominical continuam e a gente vai continuar aprendendo com certeza. Metodismos ou não, histórias do metodismo ou não, nós vamos estar juntos em nome de Jesus, tá? Um bom domingo para você, que o Senhor te abençoe. Amém?